Fala galera, eu sou o Vini, eu sou professor de Biologia e eu vou apresentar para vocês um novo quadro do Pandora chamado Ferradonas. Nesse quadro nós vamos resolver algumas questões, aquelas questões que são bem difíceis ou questões que geram muitas dúvidas, belezinha? Bom, nesse quadro vamos trazer a professora Mari Dias, a professora de redação e professora de gramática também, que vai ajudar vocês em uma questão na área de linguagens. Com você, Mari. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou a Mari Dias aqui, professora de gramática e texto do Pandora. Sejam bem-vindos à resolução de uma questão da Ferradonas. Como vocês sabem, a parte de texto é uma das partes mais importantes do vestibular. Então vamos lá, resolver aqui com vocês uma questão que gera um pouco de conflito na hora de responder. Vou ajudar vocês a tirar esses problemas. Vamos lá, é a questão 43 do nosso simulado. Ele é uma questão que trata, galera, de intertextualidade. Então, se a gente parar para pensar o que é intertextualidade, é a relação estabelecida entre dois ou mais textos. Portanto, para resolver essa questão bem e compreender bem o que a questão está querendo, é muito importante entender se a relação que um texto tem com o outro é de soma, é de oposição, né? O que um tem a ver com o outro. Vamos ver. Então, o texto 1 diz o seguinte: a dupla Claudinho e Bochecha foi formada por dois amigos de infância que eram vizinhos na comunidade do Salgueiro. Os cantores iniciaram sua carreira artística no início dos anos 90, cantando em bailes funk de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e fizeram muito sucesso com a música Fico Assim Sem Você, em 2002. Quem nunca ouviu essa música? Bochecha trabalhou por um bom tempo como office boy e Claudinho atuou como peão de obras e vendedor ambulante. Esse primeiro texto a gente já consegue entender que ele dá um caráter de explicar um pouquinho o que é, né, quem são Claudinho e Bochecha e qual foi o caminho deles em relação à música, né? Percebe que o último período do texto, né, que começa ali no Bochecha trabalhou por um bom tempo, ele especifica muito e fala muito sobre essa questão do que seria a condição financeira desses dois cantores, né, a condição social deles, o que vai ser muito importante para resolver essa questão. O texto 2 diz o seguinte: ouvi a canção Fico Assim Sem Você no rádio e me apaixonei instantaneamente. Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada, a não ser trazer a música para perto de mim e então começar a cantar e tocar sem parar, até que ela se torne minha. A canção caiu como uma luva no repertório do disco e eu contava as horas para poder gravá-la. Esse aqui era muito importante ler ali a legendinha do texto, né? Aquela que a gente muitas vezes ignora, não ignorem. Então, quem disse isso do texto 2? Adriana Calcanhoto. Para quem não sabe, é uma cantora, e a música, né, Fico Assim Sem Você, do Claudinho Bochecha, ficou muito famosa na voz de Adriana Calcanhoto. Para poder resolver essa questão com mais facilidade, seria importante saber desse fato, né, que é aí parte da música brasileira, né? Então, olha só. Agora, tendo em vista, né, o que esses dois textos colocam, então a gente tem no primeiro texto a música é de Claudinho Bochecha, mas, né, eles tiveram ali, começaram nos anos 90, foram ter sucesso com uma música só em 2002, colocou ali que eles têm, né, uma condição social, né, como peão de obras, vendedor ambulante, fez questão de mencionar essas coisas. E aí no texto 2, a ideia que é complementada é que a Adriana Calcanhoto teve essa música que encaixou super no repertório dela, beleza. Vamos ver como é que a pergunta vai querer que a gente relacione esses textos para encontrar a resposta. A letra da canção Fico Assim Sem Você, que circulava em meios populares, veiculada pela grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças, cujas famílias tinham o hábito de ouvir o que é conhecido como MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela a... Então, aqui está dizendo o seguinte: canção, né, essas músicas mais populares, eram já populares ouvidas por muitas pessoas, mas começou a integrar repertório de crianças.
cujas famílias tinham o hábito de ouvir o que é conhecido como MPB. E eu pergunto para vocês, Claudinho Buchecha, antes da Adriana Calcanhoto, poderia ser reconhecido como MPB? Por mais que eles cantassem uma música ali que não era necessariamente, sei lá, rock ou coisas do tipo, né? Talvez não, justamente por conta da posição social que eles ocupam. Então, a música deles atingia um público muito específico. E aí foi no momento em que a Adriana Calcanhoto, que ela sim é reconhecida como cantora de MPB no Brasil, quando ela regravou, aí sim as pessoas começaram a reconhecer mais e aí ficaram conhecendo também, né? E ficaram sabendo de quem era a música original. Então, pensando sobre isso, a pergunta diz, né? O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela a letra A, legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade. Ok, vamos guardar essa aí. Letra B, admiração pelas composições musicais realizadas por sujeitos com pouca formação acadêmica. Não, o que diz é exatamente o contrário, né? As pessoas com pouca formação acadêmica aí nessas músicas, esses músicos no caso, eles não fazem assim tanto sucesso justamente porque é uma pequena parcela da população que consome isso. Letra C, necessidade que músicos consagrados têm, né, no caso a Adriana Calcanhoto, de buscar novos repertórios nas periferias? Também não, né? Ela seria super capaz de fazer algo dela mesma, né? Mas foi ali um acaso que ela gostou e quis regravar. Letra D, a importância dos meios de comunicação de massa na formação da música brasileira. E eu entendo que é essa a alternativa que você, querido vestibulando, vai tentar assinalar e vai querer assinalar, porque a gente sempre tem essa reflexão das mídias de massa, né, meios de comunicação e não sei o quê, e como isso influencia o pensamento do brasileiro. E sim, isso faz sentido. Mas a letra A, ela vai dizer exatamente em relação à legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade. Ou seja, a música do Claudinho Buchecha só ficou conhecida como e consagrada como MPB a partir do momento em que a Adriana Calcanhoto regravou. Senão, não seria, certo? Então, na letra D, beleza, os meios de comunicação de massa têm importante formação na música brasileira? Sim, mas não é essa a discussão que os dois textos colaboram, que os dois textos juntos criam, tá? Então, quando a gente lê esses dois textos, a ideia que vocês têm que ter em mente é justamente essa, de que os dois, né, enquanto pessoas mais de classes sociais mais baixas, não teriam tanto alcance quanto quando a música foi regravada pela artista, certo? Eu não li, né, função que a indústria fonográfica ocupa em registrar músicas da periferia, não, nada a ver, né, sempre tem a questão nada a ver. E é isso, galera. Então, a letra D, apesar de sim ter uma importância de meio de comunicação, então não tá errado? Não, mas sempre tem a que é a mais certa, a que é a mais adequada, a que de fato responde ao que foi pedido, tá? Então é muito importante que vocês leiam o que foi pedido, leiam a pergunta, entendam a relação estabelecida pelos textos para que vocês possam encontrar a resposta correta. Certo? Espero ter ajudado. Um beijo, até mais!